um complicado com um pouco de esperança, né? Hoje vamos comentar dos jogos que tiveram do fim de semana da Série B. Teve dos outros times também. Gravando na segunda, porque domingo passa o fim de semana fora. Mas segunda-feira voltando com tudo para primeiramente falar do jogo entre São Bernardo e América, que eu esperava ataca. E depois, antes de começar, dois avisos antes. Primeiro, o título do vídeo vai ficar para eu dar uma falada melhor depois. E sobre seleção, após a convocação, eu tenho um vídeo tenho a minha lista da seleção que está preparada. Vou comparar com a do Ancelotti, tentar entender o que ele quer fazer, comparar com o que eu vou fazer para ver quem sairia melhor. Eu acho que as duas listas vai dar merda. Mas, voltando a um jogo que deu merda no final, não só esse, né? Mas América e São Bernardo. O América veio com Gustavo, Arthur, Rafa Barcelos, Natan Pelé, Léo Alaba, Ale, Everton Brito, Elizari, Felipe Amaral, Segovia e Mastriani. E cara, do jogo em si, o São Bernardo veio com Alex Salles, Rodrigo Silva, Helder Maciel, Augusto, Pará, não aquele Pará do Santos, Marcão Silva, Romisson, Pedro Vitor, Dudu, Echaporã, Daniel Amorim. O Echaporã, eu não lembro se ele chegou a jogar no Atlético, Mineiro ou Paranaense, mas eu lembro que ele jogou no time da Série A. E como foi o jogo em si? Cara, o primeiro tempo da América foi muito bom, conseguiu propor a partida muito melhor. Você via que faltava girar a faca mesmo no primeiro tempo, dava para fazer isso. Só que infelizmente, né, acabou perdendo muitas chances. Teve muito chute, mas muito chute sem perigo. Sem perigo no sentido de não chegar a ou o goleiro defender, ou ir na trave, ou algo parecido. E no segundo tempo, eu senti que o América, até as substituições com a entrada do Dalbert, o Otávio ele até que conseguiu substituir bem o Amaral, que saiu lesionado. Mas acho que com a entrada do Dalbert e até um pouco do Tauan e do Paulinho, o Otávio nem tanto, acho que não prejudicou tanto a equipe, acho que não caiu muito o ritmo. Mas com a entrada do Dalbert, do Tauan e do Paulo, pra mim o clube perdeu muita intensidade ofensiva nos contra-ataques, sabe? Não conseguiu continuar, acabou dando mais espaço para o São Bernardo crescer. O que era um pouco normal, jogando fora de casa, o seu time perdendo. Mas diferente do que foi contra o CRB, que o time fez uma retranca no início, eu ainda senti que até as substituições, o América ele conseguia impor o jogo nos contra-ataques e no primeiro tempo conseguia impor um jogo. Só que entrou o Johan, até que entrou o Gemerson, sim, o Gemerson que jogou em Grêmio, Atlético e ao lado de Kylian Mbappé, hoje joga ao lado do Johan. O futebol tem isso. Mas com a entrada do Felipe Garcia e do Samuel Davi e do Lucas, no caso do Gemerson e Johan não tanto, eles não trouxeram tanta intensidade, mas trouxeram um pouco mais, o caso pelo menos do Johan, ele trouxe mais técnica para o time do São Bernardo, o Gemerson até que ele trouxe um pouco mais de defesa. O Gemerson ele trouxe mais um poder defensivo, porque o Mastriani já não estava tão bem. Tanto que as partes para mim ele não jogou muito bom. Mas o Mastriani já não estava tão bem. O Gemerson chegou e conseguiu ocupar a marcação dele melhor. E com a entrada de 2 pontas e um centroavante novo, o América acabou não segurando. E quem marcou o gol do América foi o Elizari, só para constar no primeiro tempo. E aí no último segundo, o Samuel Davi que entrou, foi um dos jogadores que entrou. No lugar do Pedro Vitor, marcou seu gol. Foi um balde, talvez, de água fria. O América vive uma situação extremamente difícil. Só que fica aquele ponto que o time jogou bem. Lembrou igual a partida do Sport, conseguiu jogar bem. E o que fica pro Roger, antes da gente ver os números, é se vai conseguir pelo menos repetir isso de jogar bem, sabe? Porque o problema não... Tá, é um grande problema pela situação que o América se encontra,
Mas o problema não é você não conseguir vencer, ou sei lá, você perde de 1-0, empata de 1-1. É como você joga. O jogo contra o CRB, que deu muita raiva, foi porque o time fez uma retranca no primeiro minuto, sendo que o CRB não ganhava de ninguém. E se eu não me falhar a memória, o CRB era o pior ataque até enfrentar o América. Então, assim, você vê que o desespero às vezes faz você jogar mal. Eu acho que o Roger está entendendo que mesmo com o desespero, não se precisa retrancar, igual fez um gol aos 20, não precisa retrancar aos 20 até o jogo acabar. Você pode tentar controlar o jogo, para tentar fazer um gol no contra-ataque e tudo. Eu sou meio contra, eu acho que quando você marca um gol no primeiro tempo, você tem que aproveitar o primeiro tempo exatamente para tentar matar a partida. Mas é uma preferência minha, não é de todo técnico. E os números ficou 51% de posse para o América contra 49% do São Bernardo, 11 chutes do América, 15 do São Bernardo, ambos deram 4 chutes no gol e grandes chances ficou 2-1 para o São Bernardo, que no caso grandes chances são chances que foram criadas, seja de um cruzamento, um passe na área, aí não entra chute de fora da área e também não entra bola parada, que é escanteio ou uma cobrança de falta. O próximo compromisso do São Bernardo é contra o Atlético Goianiense, no dia 24 às 4 horas da tarde, o jogo deles é fora de casa. E em casa, às 6h30, o América tem que tentar ganhar do Vila. Né? Mesmo dia, 24. Só que eu acho que é uma situação complicada, porque o Vila ainda está lá em cima brigando para subir. E se eu não me falhar a memória dessa década, acho que nesse século o Vila Nova não chegou a jogar a Série A. É o único dos goianos que não chegou a jogar a Série A. Então acho que vai ser um jogo difícil, mas se o Atlético conseguir um empate, com a situação que estava, que não chutava direito, ainda tinha ainda um jogador a menos, eu acho que o América ele tem um fio de esperança para poder ganhar a partida. Acho que tem que jogar parecido com hoje, talvez um pouco mais, tentar fazer o segundo gol ainda com os titular, porque Ale, Elizar e Felipe Amaral para mim foram os destaques positivos. Mas aí você vê que ao longo que vai entrando os jogadores no decorrer da partida, o time cai muito de produção. E como não tem dia para contratar, que foi palavras do próprio presidente, acho que o América deveria sim já tentar matar no primeiro tempo a partida. Já um outro que infelizmente morreu no último lance, dá para dizer, é o Atlético. O Atlético contra o Juventude. Perdão. O Atlético fez enfrentar o Juventude e até que daria bom, mas infelizmente deu ruim no final, né? E como foi o jogador? O Atlético veio de Luan Poli, Souza, Jonathan Bela, tô falando muito bola, cara. Veio com Luan Poli, Souza, Jonathan, Beleze, Marcelo Henrique, Jota, João Miguel, Ian Lucas, Max, Gabriel Moisés e o Dixon Vera. E enfrentaram o Jandrei, Pinheiro, Messias, não é o que jogou na América, calma, Pedro San, Diego Barbosa, esse que jogou no Cruzeiro, Lucas Mineiro, Raí, Nathan, Castro, Allan Kardec e Marcos Paulo. Sim, atleticano. O Allan Kardec joga no Juventude. E o termo jogar não é no sentido irônico, ele realmente joga pelo Juventude. Mas foi uma partida até bem ruim dele. Mas, no geral, o jogo do Atlético ele se encaixa como o do América, tanto que depois do jogo os jogadores você via um abatimento deles, porque o Atlético que agora faz, se não me engano, um mês que não vence. A última partida foi contra o CRB, que o Ronaldo Tavares fez 3 gols. Então, assim, o Atlético vem de uma sequência pesada, um time que ainda pode, mas que parecia que ia brigar para subir agora, parece que vai ficar muito no meio de tabela. Como eu já falo, eu não sou tão contra, porque como ano que vem tem a A2 do Mineiro, vou falar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, fica mais fácil. O clube vai ter uma dificuldade grande, porque normalmente a Série A, o segundo turno, que você precisa jogar mais bola, ter umas contratações melhor para se manter, e aí é quando vai começar o Campeonato Mineiro da segunda divisão, só que você não pode ligar o foda-se, porque você está na segunda divisão do Campeonato Estadual. O Criciúma teve sim dificuldades quando ele estava na Série B, para jogar a Série B do Catarinense. Então, assim,
o Atlético esse ano ficar, eu não acho tão ruim, mas você também não competir, fica meio sem graça o campeonato pro clube, sabe? Mas o primeiro tempo da equipe foi muito bom, teve até o Dixon Vera marcando, só que com a saída do Lucas para a entrada do Cabeça e do Max para a entrada do Douglas Pelé, o time caiu muito, sabe, ofensivamente. Até a saída dos dois, no segundo tempo, o Atlético ele dava o contra-ataque, o Juventude, que é normal, mas ainda tinha o controle do jogo. E quando o Ian Lucas e o Max iam, eles conseguiam dar uma ligação muito boa para o ataque. Aí você tem o Dixon também, que saiu, que piorou a situação ainda. E pra mim, esses três, quando saíram, o time morreu. E foi aí que o Juventude cresceu. No último lance, praticamente, o Raí, que vinha fazendo a partida boa, marcou o gol. E acabou com tudo. Luan Poli. Antes do Luan Poli, Ian Lucas, Dixon Vera, Max, Jota Souza, pra mim, foram os principais destaques da equipe. Né? Acho que João Miguel, Jonathan Beleza, Marcelinho, que não criticaram tanto. Gabriel Moisés, tanto ele e o Oluwasegun, eu não sou tanto fã. Acho que o time, se fosse para fazer uma contratação, precisaria de um centroavante minimamente decente, porque o Gabriel Moisés e o Oluwasegun são. É bem você trocar 6 por meia dúzia, o problema dos dois é ruim, na minha opinião. E o Luan Poli, de novo, salvando, cara. Mano, o Luan Poli, ele me preocupa se algum clube querer tirar ele do Atlético, porque o cara vem salvando muito, ele vem crescendo muito. Muito dos empates que o Atlético tem é exatamente porque o Luan Poli vem salvando, sabe? O Bruninho, eu não sei porque não entrou, não lembro se ele chegou a estar lesionado, mas normalmente quando ele vem entrando, ele vem incendiando mais do que o Juan, mas né, escolhas do treinador. E você viu um abatimento do clube, sabe? Os jogadores tudo triste, já estava quase para vencer o Juventude, que vinha de uma grande vitória contra o São Paulo, mas pelo menos eu vejo, igual, me surpreendi muito, achei que poderia perder, mas jogou até bem. E como eu falei no jogo da Copa do Brasil, eu esperava que o clube com isso tivesse uma evolução, e para mim chegou a ter, que foi de jogar bem. Porque o Atlético não vinha jogando bem. O jogo contra o Cuiabá me irritou extremamente, porque o time em casa não deu um chute no gol no primeiro tempo, só foi começar a atacar com a entrada do Bruninho. Então você vê que o time, até quando empatava mal. E hoje conseguiu pelo menos um ponto, ficar triste e tudo, mas jogou bem. E continuar a jogar bem quer dizer que em algum momento você pode sim vencer. Agora, quando você joga mal, o tempo todo mal, a vitória, pra mim, fica cada vez mais longe. Tem até um ditado que é: quanto mais você perde, mais próximo você está da vitória. Eu concordo em parte, porque pra mim, se você perde muito, mas não tem um jogo bom, que se você perde muito com um jogo bom, quer dizer que tá faltando só umas coisas para encaixar. Agora, se você só perde com um jogo ruim, como você vai chegar perto da vitória, sabe? Chapecoense é um exemplo. Então, pra mim, tanto o América e Atlético, que eu coloquei que jogou como nunca e perdeu como sempre, no caso não venceu, né? Mas eles estão no caminho certo para mim. Ambos estão indo com o caminho certo. Não sei, igual o Atlético, que ele vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, dia 25 às 7 horas, e o Juventude enfrenta o Sport dia 23 às 8h30. O do Atlético, que é fora de casa, o Botafogo tá também na mesma situação lá, que o América vai enfrentar o Vila, lá em cima brigando para não subir. Então vai ser extremamente complicada a partida. Não sei se dá para vencer no caso dos dois, mas acho que nesse, se você conseguir minimamente pontuar, já é algo muito importante para a equipe, que acho que gera mais confiança para em jogos moderados, que são do mesmo nível que você, ou você enfrenta times piores, você consiga sair vencedor. No mais é isso, a gente se vê nos próximos jogos da Série B, mas também podemos nos ver amanhã de manhã, que eu vou tentar postar ainda hoje, mas amanhã de manhã é garantido o vídeo sobre seleção brasileira, comparando a minha convocação com a convocação do Ancelotti, que sai hoje.